Milionário divorciado contrata babá nova e fica chocado com o que vemos. Ricardo Almeida acabara de chegar de uma viagem de negócios de 3 semanas quando subiu as escadas de mármore de sua mansão em Alphaville, esperando encontrar paz após dias exaustivos de reuniões. O divórcio ainda era recente e sua ex-esposa, Patrícia, havia insistido em contratar uma nova babá para cuidar do pequeno João Pedro, de apenas 8 meses. Foi ao entrar na cozinha que seu mundo parou. Ali estava uma jovem de cabelos castanhos presos em um coque, cantarolando baixinho enquanto dava banho no bebê na pia. A melodia que saía de seus lábios era impossível de ser reconhecida por qualquer pessoa comum, mas para Ricardo era como um eco do passado que o atingiu como um raio. A mulher virou-se sorrindo ao perceber sua presença, e naquele momento, Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. No pescoço dela, bem visível devido ao cabelo preso, havia uma marca de nascença em formato de lua crescente, idêntica à que ele próprio carregava no mesmo lugar. "Boa tarde, Sr. Almeida", disse ela com voz doce. "Sou Camila Santos, a nova babá. Espero que não se importe, mas achei mais prático dar o banho aqui na cozinha. O João Pedro adora a luz que entra pela janela." Ricardo permaneceu imóvel, observando como ela segurava o bebê com uma técnica específica que ele só havia visto uma pessoa usar em toda a sua vida. Sua mãe, Dona Helena, que havia partido há 10 anos. A forma como Camila apoiava a cabeça do bebê com o polegar e o indicador, mantendo o pulso firme, era exatamente a mesma. Onde a senhora aprendeu a segurar bebês assim?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. Camila sorriu enquanto envolvia João Pedro em uma toalha macia. "Não sei explicar direito. Sempre soube fazer assim, desde pequena. É estranho, né? Parece que é algo natural em mim." O empresário sentiu o estômago revirar. A agência de babás havia garantido todas as referências, verificado cada detalhe do currículo dela. Como então explicar aquela semelhança assustadora? "A senhora cresceu onde?" insistiu ele, tentando parecer casual. "Em um orfanato aqui em São Paulo mesmo. Nunca soube quem foram meus pais biológicos", respondeu Camila, acomodando o bebê no carrinho. "Mas o senhor está bem? Parece meio pálido." Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular tocou. Era Patrícia, e pelo tom irritado que conhecia bem, sabia que a conversa não seria agradável. "Ricardo, quem é essa mulher que você contratou sem me consultar?" gritou a ex-esposa do outro lado da linha. "Patrícia, você mesma disse que ia resolver a questão da babá. Eu disse que ia procurar opções, não que você podia contratar qualquer uma. Cheguei aqui agora e tenho uma estranha cuidando do meu filho." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ricardo desligou o telefone e observou Camila, que havia conseguido fazer João Pedro parar de chorar apenas tocando seu queixo de uma forma específica. Era o mesmo movimento que sua mãe fazia com ele quando criança, uma técnica que ela dizia ter aprendido com sua própria mãe. "Como a senhora soube fazer isso?" perguntou ele apontando para o bebê agora calmo. "Fazer o quê?" Camila parecia genuinamente confusa. "Esse toque no queixo. Minha mãe fazia isso comigo quando eu era pequeno." "Ah, não sei. É instinto, eu acho. Sempre funcionou com as crianças que cuidei." Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Durante o jantar, Camila havia mencionado casualmente que crescera no orfanato Santa Teresa, na zona norte de São Paulo. Ele conhecia bem aquele lugar, pois sua família havia feito doações regulares durante anos, mas o que mais o perturbava era a naturalidade com que ela se movia pela casa, como se conhecesse cada canto. Na manhã seguinte, encontrou Camila na despensa, organizando os produtos de limpeza de uma forma muito específica. Todos os líquidos alinhados por altura, com os rótulos virados para frente e os em pó separados em uma prateleira específica. Era exatamente assim que sua mãe sempre organizava. Dona Helena organizava desse mesmo jeito, murmurou Neuza, a governanta veterana da casa, que trabalhava ali há mais de 20 anos. Que coisa estranha, né, seu Ricardo?
O que mais a senhora notou sobre a Camila? Perguntou ele em voz baixa. Ela tem uns hábitos curiosos. Ontem eu a vi cantarolando uma música que a sua mãe sempre cantava enquanto cozinhava. E outro detalhe, ela instintivamente pega os copos sempre pela base, nunca pela borda, igual a dona Helena fazia. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqueles não eram apenas coincidências. Naquela tarde, decidiu investigar por conta própria. Subiu até seu escritório particular, onde guardava álbuns de família trancados em um armário especial. Ao abrir a porta, encontrou Camila parada diante da estante, com um dos álbuns aberto em suas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou ele, tentando manter a calma. Camila se sobressaltou, quase derrubando o álbum. "Desculpe, senhora Almeida. Eu estava procurando produtos de limpeza e acabei entrando no quarto errado. Quando vi as fotos, não sei porquê, mas senti uma coisa estranha." Ela apontou para uma foto específica. Era sua mãe, ainda jovem, segurando um bebê. Mas não era ele no colo de Dona Helena. Era sua irmãzinha, Valentina, que havia desaparecido misteriosamente quando tinha apenas 3 anos. "Esta mulher, ela parece familiar", sussurrou Camila com a voz trêmula. "Não sei explicar, mas quando olho para ela, sinto como se já a conhecesse." Ricardo pegou o álbum de suas mãos com delicadeza. "Esta é minha mãe. A criança no colo é minha irmã mais nova que foi embora quando eu era pequeno." "Embora para onde?" "Meus pais nunca quiseram falar sobre isso. Só disseram que ela foi morar com parentes distantes no interior." Mas Ricardo sabia que havia algo errado nessa versão. Valentina havia sumido da noite para o dia e seus pais sempre mudavam de assunto quando ele perguntava sobre ela. Com o tempo, ele havia parado de questionar, mas a dor da separação nunca havia cicatrizado completamente. Naquela noite, Ricardo contratou discretamente Marcos Pereira, um investigador particular de sua confiança. Precisava descobrir mais sobre o passado de Camila Santos. Enquanto isso, os dias se passavam e as coincidências só aumentavam. Camila havia preparado um escondidinho de carne seca com mandioca, um prato regional que apenas sua avó materna sabia fazer. Ele nunca havia ensinado a receita para ninguém, nem mesmo para os cozinheiros que já haviam trabalhado na casa. "Onde a senhora aprendeu esta receita?" perguntou ele durante o jantar. "É estranho, mas quando abri a geladeira hoje de manhã, soube exatamente o que fazer. Como se alguém tivesse me ensinado há muito tempo, mas não consigo lembrar quando ou quem." Camila parecia sincera, mas Ricardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente sempre que ela falava sobre seu passado. 3 dias depois, Marcos ligou com notícias perturbadoras. "Ricardo, encontrei algo muito estranho. Todos os registros oficiais da Camila Santos, antes dos 18 anos, simplesmente desapareceram. Não há documentos de nascimento, registros médicos, nada. É como se ela não tivesse existido antes de se tornar maior de idade. Como isso é possível? Só vejo 2 explicações. Ou alguém muito poderoso mandou apagar esses arquivos, ou ela foi registrada com outro nome quando criança." Ricardo sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Valentina havia desaparecido em 1995, quando tinha 3 anos. Camila aparentava ter exatamente a idade que sua irmã teria hoje, 27 anos. Na semana seguinte, Patrícia apareceu na casa sem avisar, exigindo uma reunião urgente. "Ricardo, preciso falar com você sobre essa babá", disse ela, visivelmente alterada. "O que aconteceu agora?" "Eu a vi no cemitério São Paulo ontem. Ela estava no túmulo da sua mãe deixando flores. Quando me aproximei, ela disse que apenas admirava as flores durante seu dia de folga, mas isso não faz sentido algum." Ricardo sentiu o coração acelerar. Como Camila sabia onde sua mãe estava enterrada? Ele nunca havia mencionado o local, e o cemitério ficava do outro lado da cidade. "Tem mais", continuou Patrícia. "Conversei com algumas mães do grupo de bebês e elas disseram que a Camila sempre fala sobre uma mulher do vestido azul quando está com as crianças. Ela diz que essa mulher aparece em seus sonhos desde criança." Ricardo gelou. Sua mãe tinha um vestido azul marinho que era sua peça favorita.
Ela usava sempre em ocasiões especiais e aparece com ele na maioria das fotos de família. Naquela noite, uma tempestade elétrica atingiu São Paulo, causando uma queda de energia na região. Ricardo estava no escritório quando as luzes se apagaram. Para sua surpresa, escutou passos seguros descendo em direção ao porão. Ao acender a lanterna do celular e descer as escadas, encontrou Camila já ligando o gerador de emergência. "Como a senhora sabia onde fica o gerador?" perguntou ele atônito. Camila parou, olhando em volta como se estivesse acordando de um sonho. "Eu não sei. Quando a luz apagou, senti que precisava vir aqui. Como se meu corpo soubesse o caminho. Camila, precisamos conversar seriamente. Há coisas acontecendo que não consigo explicar." Mas antes que pudessem ter essa conversa, Ricardo recebeu uma ligação urgente de Marcos. "Você precisa vir ao meu escritório agora. Descobri algo que vai mudar tudo." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. No escritório do investigador, Ricardo recebeu uma pasta com documentos que fariam seu mundo desabar. Em 1995, começou Marcos, uma criança de 3 anos foi encontrada em uma rodoviária no centro de São Paulo. Estava sozinha, assustada, com apenas um bilhete pedindo que cuidassem bem dela. A data coincide exatamente com o desaparecimento da sua irmã. Mas como há mais? A criança foi entregue ao orfanato Santa Teresa, com o nome de Camila Santos. Mas os registros originais mencionam que ela chegou com uma pulseirinha de ouro com o nome Valentina gravado. Ricardo sentiu as lágrimas brotarem. Sua irmãzinha sempre usava aquela pulseira, um presente de batizado de sua avó. O que aconteceu com a pulseira? Desapareceu dos pertences dela alguns anos depois, mas consegui rastrear a família que tentou adotá-la em 1998. Eles guardaram algumas fotos da época. Marcos entregou uma foto desbotada. Era Camila, aos 6 anos, brincando no pátio do orfanato. No pescoço, claramente visível, estava a mesma marca de nascença em formato de lua crescente. Ricardo, não há mais dúvidas. Camila Santos é sua irmã Valentina. O empresário saiu do escritório em estado de choque. Como confrontar essa verdade? Como explicar mais de 20 anos de separação? Ao chegar em casa, encontrou Camila no quarto do bebê, cantarolando a mesma canção de ninar que sua mãe sempre cantava. Desta vez, ele prestou atenção à letra. "Dorme, meu anjinho, que a mamãe está aqui. O vento balança as árvores para você dormir, e quando amanhecer, o sol vai te acordar, com beijinhos de luz para o dia começar." Era uma canção que sua mãe havia inventado especificamente para Valentina. Nunca havia ensinado para mais ninguém. "Camila", disse ele suavemente. Ela se virou e ele pode ver lágrimas em seus olhos. "Senhor Almeida, posso fazer uma pergunta estranha?" "Claro. O senhor já teve a sensação de que conhece alguém há muito tempo, mesmo tendo acabado de conhecer?" Ricardo sentiu um nó na garganta. "Por que pergunta isso?" "Desde que comecei a trabalhar aqui, sinto como se tivesse voltado para casa. É uma sensação esquisita, mas reconfortante ao mesmo tempo. E há algo mais." "O quê?" "Às vezes, quando olho para o senhor, tenho certeza de que éramos próximos em algum momento. Como se fôssemos família." Ricardo não conseguiu mais se conter. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Camila, preciso te contar algo muito importante. Mas primeiro, preciso falar com meu pai." Naquela mesma noite, Ricardo dirigiu até a casa de seu pai, Antônio Almeida, um homem de 75 anos que morava sozinho desde a morte de sua esposa. "Pai, precisamos conversar sobre Valentina." O rosto do idoso empalideceu instantaneamente. "Ricardo, por que você está trazendo isso à tona depois de tantos anos?" "Porque eu a encontrei, pai. Ela está na minha casa, cuidando do seu neto." Antônio desabou na poltrona, escondendo o rosto entre as mãos. "Isso não é possível." "É possível, sim. E agora quero saber a verdade. O que vocês fizeram com minha irmã?" Depois de longos minutos de silêncio, o pai começou a falar.
Seu avô tinha uma empresa em dificuldades nos anos 90. A família estava passando por problemas financeiros sérios. Sua mãe, ela havia tido Valentina de um relacionamento anterior, antes de nos casarmos. O quê? Ricardo não acreditava no que estava ouvindo. Helena estava grávida quando nos conhecemos. Eu a amei tanto que assumi a criança como minha filha. Mas quando os problemas financeiros chegaram, meu pai, seu avô, ele disse que não podíamos sustentar duas crianças. Vocês abandonaram minha irmã por dinheiro? Não foi bem assim. Antônio se levantou, desesperado. Nós a levamos para o orfanato pensando que seria temporário. Íamos buscá-la assim que a situação melhorasse. Mas os meses se passaram, e quando voltamos lá... O quê? Disseram que ela havia sido adotada por uma família que se mudou para o interior. Nunca mais conseguimos encontrá-la. Sua mãe nunca se perdoou por isso. Foi o que a consumiu até o fim da vida. Ricardo sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes, mas também uma profunda tristeza ao perceber o peso que seus pais carregaram por todos esses anos. Pai, ela nunca foi adotada. Ficou no orfanato até os 18 anos. Antônio desmoronou completamente. Meu Deus, e o que nós fizemos? No dia seguinte, Ricardo voltou para casa com um dilema terrível. Como contar para Camila que ela era sua irmã perdida? Como explicar que a família que ela sempre sonhou em conhecer havia a abandonado por problemas financeiros? Encontrou-a na cozinha preparando o café da manhã. João Pedro estava no carrinho, gargalhando com as caretas que ela fazia. Camila, podemos conversar? Claro. Aconteceu alguma coisa? O senhor parece preocupado. Sente-se, por favor. Ela se sentou à mesa e Ricardo respirou fundo antes de começar. O que vou te contar vai ser difícil de acreditar, mas tenho provas de tudo. Está me assustando. Camila, seu nome verdadeiro é Valentina Almeida. Você é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila olhou para ele com expressão incrédula. Como assim, sua irmã? Isso não faz sentido. Você foi levada para o orfanato Santa Teresa quando tinha 3 anos. Nossos pais, eles estavam passando por dificuldades financeiras e tomaram uma decisão terrível. Não pode ser verdade. Ricardo mostrou as fotos que Marcos havia conseguido, os documentos, tudo. Enquanto Camila analisava cada papel, suas mãos tremiam cada vez mais. Esta pulseirinha, sussurrou ela, apontando para uma foto onde aparecia aos 6 anos. Eu lembro dela. Era a única coisa que tinha. E um dia simplesmente desapareceu. Era sua pulseira de batizado. Nossa avó que deu. Camila começou a chorar copiosamente. Então eu realmente tinha uma família. Todos esses anos, eu sonhava que alguém viria me buscar. Eles tentaram, Valentina. Camila. Quando voltaram ao orfanato, disseram que você havia sido adotada. Mas isso é mentira, eu nunca fui adotada. Fiquei lá até completar 18 anos. Ricardo a abraçou enquanto ela chorava, sentindo a dor de mais de 20 anos de separação. Por que vocês me abandonaram? Perguntou ela entre soluços. Foi uma época muito difícil. Nosso avô estava perdendo a empresa e pressões da família. Não é desculpa, eu sei, mas eles eram jovens e desesperados. E minha mãe, nossa mãe, ela concordou? Segundo meu pai, foi a decisão mais difícil da vida dela. Ela nunca se perdoou por isso. Camila se afastou do abraço e o encarou nos olhos. Ela está viva? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Ela nos deixou há 10 anos, mas sempre guardou suas roupinhas de bebê, suas fotos. Nunca conseguiu se desfazer de nada que fosse seu. Durante as semanas seguintes, a casa dos Almeida passou por uma transformação emocional intensa. Camila, que agora sabia ser Valentina, estava processando a revelação com a ajuda de um psicólogo. Algumas memórias da primeira infância começaram a retornar, fragmentadas, mas reais. Neuza, a governanta, revelou ter guardado secretamente uma caixa com pertences que Dona Helena havia deixado especificamente para Valentina. Sua mãe me fez prometer que se um dia sua irmã voltasse, eu entregaria isso a ela, disse Neuza, emocionada.
Dentro da caixa havia roupinhas bordadas à mão, fotos e uma carta lacrada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Com mãos trêmulas, Camila abriu a carta de sua mãe. Minha querida Valentina, se você está lendo esta carta, significa que Deus permitiu que nossos caminhos se cruzassem novamente. Não passa um dia sem que eu pense em você, sem que me arrependa da decisão mais dolorosa que já tive que tomar. Quero que saiba que você foi o bebê mais desejado do mundo. Cada dia que passei com você foram os mais felizes da minha vida. Quando tive que te deixar no orfanato, uma parte de mim morreu junto. Espero que um dia possa me perdoar. Guardo aqui algumas coisas suas, bordadas com todo o amor que tenho por você. Ricardo não sabe, mas eu costumava ir escondida ao orfanato só para te ver de longe. Você sempre foi uma criança alegre e forte. Te amo para sempre, mamãe Helena. Camila chorou, como nunca havia chorado na vida. Era um choro de dor, mas também de alívio por finalmente conhecer sua história. Entretanto, nem todos ficaram felizes com a revelação. Carlos Almeida, irmão mais velho de Ricardo e herdeiro de uma parcela considerável dos negócios da família, apareceu na casa alguns dias depois com uma proposta indecente. Olha, Camila, ou Valentina, tanto faz, disse ele friamente. Não sei que jogo você está jogando, mas não vou deixar que uma oportunista apareça do nada, querendo parte da herança da família. Carlos, Ricardo se exaltou. Como você pode falar assim? Ela é nossa irmã. Irmã coisa nenhuma. Você tem certeza de que esses documentos não foram forjados? Pessoas desesperadas fazem qualquer coisa por dinheiro. Camila, que estava ouvindo a conversa da cozinha, sentiu seu coração se despedaçar novamente. Mesmo depois de encontrar sua família, ainda havia rejeição. Carlos, você viu os exames de DNA, continuou Ricardo. Não há mais dúvidas. Tá bom, digamos que ela seja mesmo nossa irmã. Isso não muda o fato de que ela foi abandonada há mais de 20 anos. Tecnicamente, não tem mais direitos familiares. Que tipo de pessoa você se tornou? Ricardo estava incrédulo. Uma pessoa prática. Olha, menina. Carlos se dirigiu diretamente a Camila, que havia entrado na sala. Eu te ofereço 500 mil reais para desaparecer da nossa vida e nunca mais procurar a família Almeida. O silêncio que se seguiu foi cortante. Camila respirou fundo antes de responder. Carlos, não é mesmo? Sua voz estava calma, mas firme. Obrigada pela oferta, mas eu não quero o dinheiro de vocês. Não? Não. Passei 24 anos sem família, imaginando como seria ter irmãos, pais, pessoas que se importassem comigo. Agora descobri que tenho 2 irmãos. Um que me recebeu de braços abertos e outro que quer me comprar. Camila... Ricardo tentou intervir. Deixa eu continuar. Ela levantou a mão. Carlos, você pode ficar tranquilo. Não tenho interesse na herança da família nem nos negócios. Só queria conhecer minha história e talvez ter uma família. E se eu não acreditar nisso? Camila foi até a mesa e pegou seu celular. Ontem eu gravei nossa conversa toda. Você oferecendo dinheiro para eu desaparecer, me tratando como uma oportunista. Acha que isso ficaria bem se vazasse para a imprensa? Herdeiro de empresa milionária, tenta subornar irmã encontrada depois de décadas. Carlos empalideceu. Você está me chantageando? Não. Estou te mostrando que posso jogar sujo se quiser, mas escolho não fazer isso. Apague a gravação se quiser. Ela estendeu o celular para ele. Só quero que respeite minha presença na vida do Ricardo e do João Pedro. Ricardo observava a cena com uma mistura de orgulho e espanto. Sua irmã havia se tornado uma mulher forte e sábia, apesar de todo o sofrimento. Carlos saiu da casa sem dizer mais uma palavra, mas Ricardo sabia que o conflito estava longe de terminar. Algumas semanas depois, Patrícia surpreendeu a todos, mudando completamente sua postura em relação a Camila. Ricardo, preciso te pedir perdão, disse ela durante uma visita para buscar João Pedro. Quando descobri toda a história, percebi como fui injusta com a Camila. O que fez você mudar de ideia?
Conversei com minha terapeuta sobre a situação e ela me fez perceber que minha resistência não tinha nada a ver com a Camila. Era sobre medo de perder espaço na vida do João Pedro. Patrícia, deixa eu terminar. A Camila, a Valentina, ela cuida do nosso filho com um amor que eu só vi você demonstrar. Ela não está tentando me substituir como mãe. Ela está sendo a tia que o João Pedro merece ter. Essa mudança de Patrícia trouxe um alívio imenso para toda a família. Até mesmo João Pedro parecia sentir a harmonia, ficando mais calmo e sorridente. Entretanto, o maior desafio ainda estava por vir. Antônio, o pai de Ricardo, havia sido diagnosticado com uma depressão severa desde a revelação sobre Valentina. Ele se recusava a sair de casa e mal conseguia comer. Pai, você precisa conhecer a Valentina direito, insistiu Ricardo durante uma visita. Ela não guarda rancor, quer apenas ter uma família. Como posso olhar nos olhos dela depois do que fizemos? Antônio estava visivelmente abatido. Abandonamos uma criança de 3 anos, Ricardo. Uma criança. Vocês eram jovens, estavam desesperados. Não há desculpa. Sua mãe morreu carregando essa culpa. E agora eu vou morrer carregando também. Ricardo decidiu agir. Sem avisar, levou Camila para conhecer o avô. Por que não me disse que íamos visitá-lo? Perguntou ela no carro. Porque você poderia ter desistido e ele precisa te ver para começar a se curar. E se ele não quiser me ver? Vamos descobrir. Quando chegaram à casa de Antônio, Ricardo tocou a campainha e entrou sem esperar resposta. Pai, trouxe alguém para conhecê-lo. Antônio estava na sala de roupão e quando viu Camila, começou a chorar antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Valentina, minha netinha, vovô? A voz dela saiu quase como um sussurro. Perdão. Me perdoa, minha filha. Perdoa esse velho que não soube proteger você. Camila se aproximou lentamente e, para surpresa de todos, abraçou o avô com força. Não precisa pedir perdão, vovô. Você não sabia que eu estava sofrendo no orfanato. Agora estamos juntos de novo. Mas você tem todo o direito de me odiar. Odiar para quê? Isso não vai mudar o passado. Prefiro aproveitar o tempo que temos agora. Naquele momento, algo mudou em Antônio. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Você parece muito com sua mãe quando ela tinha sua idade. O Ricardo me contou. Disse que ela era uma mulher incrível. Era sim. E ela ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Dali para frente, os almoços de domingo na casa de Antônio se tornaram tradição. Camila levava João Pedro, que rapidamente se apegou ao bisavô. A casa, que antes vivia em silêncio, agora estava cheia de risos e conversas. Mas ainda havia um obstáculo: a questão legal da herança. Carlos havia contratado advogados para contestar os direitos de Camila como herdeira. Eu não quero brigar por herança, disse ela durante uma reunião familiar. Já falei isso, mas é seu direito, insistiu Ricardo. Você é filha legítima do meu pai, independente do que aconteceu. Não importa, tenho um emprego, me sustento sozinha. O que mais quero da vida já tenho: uma família. Valentina, disse Antônio, usando o nome de batismo dela pela primeira vez. Sua mãe deixou algumas coisas especificamente para você. Não é questão de herança, são presentes de mãe para filha. Que tipo de coisas? Joias, algumas lembranças familiares e o vestido azul. Camila sentiu um arrepio. O vestido azul? Você lembra dele? Não lembro exatamente, mas às vezes sonho com uma mulher de vestido azul que me abraça e diz que vai voltar para me buscar. Antônio começou a chorar novamente. Ela usava esse vestido no dia que te levamos para o orfanato. Disse que quando você crescesse, queria que soubesse que ela sempre te amou. Quando Camila finalmente vestiu o vestido de sua mãe, foi como se uma parte de sua identidade se completasse. Ela se olhou no espelho e pôde ver a semelhança física que Ricardo sempre comentava. Nesse meio tempo, a vida seguia seu curso. Camila continuava cuidando de João Pedro, que havia se tornado o centro de sua vida. O bebê claramente a reconhecia como família, estendendo os bracinhos para ela sempre que a via. Durante o primeiro aniversário de João Pedro, toda a família se reuniu.
Até Carlos havia comparecido, embora ainda mantivesse certa distância de Camila. Tia Valentina, disse uma prima pequena durante a festa, você vai ficar para sempre com a gente agora? Vou sim, meu amor. Para sempre. Ricardo observava a cena com emoção. Sua família, que havia sido despedaçada há mais de 20 anos, estava finalmente completa novamente. Mas a maior surpresa viria durante a cerimônia de batizado de João Pedro, alguns meses depois. Camila havia sido escolhida como madrinha e durante a festa, Ricardo se levantou para fazer um discurso. Família e amigos, começou ele. Hoje é um dia muito especial. Não apenas porque meu filho está sendo batizado, mas porque quero apresentar oficialmente alguém muito importante. Ele se virou para Camila. Esta é Valentina Almeida, minha irmã, que voltou para casa depois de 24 anos. Ela não é apenas a babá do João Pedro. Ela é a tia que ele merece ter, a filha que meu pai sempre procurou e a irmã que eu nunca parei de amar. Os aplausos ecoaram pelo salão e Camila não conseguiu segurar as lágrimas. E há algo mais, continuou Ricardo. Decidimos criar um instituto em memória da nossa mãe, Helena Almeida, para ajudar crianças em orfanatos a reencontrarem suas famílias. Camila será a coordenadora do projeto. O quê? Ela sussurrou surpresa. Quem melhor para ajudar outras crianças perdidas do que alguém que passou pelo mesmo sofrimento e conseguiu encontrar o caminho de volta para casa? Naquele momento, até Carlos se aproximou e pela primeira vez abraçou sua irmã reencontrada. Desculpa por ter sido um idiota, disse ele. Bem-vinda de volta à família, Valentina. 5 anos se passaram desde aquele dia inesquecível na cozinha. Camila havia se tornado uma peça fundamental na família Almeida. O Instituto Helena Almeida já havia reunido mais de 200 famílias separadas. João Pedro, agora com 6 anos, não conhecia vida sem sua tia Valentina. Ela havia se casado com Marcos, o investigador particular que havia ajudado a descobrir sua verdadeira identidade, e estavam esperando seu primeiro filho. Tia Val, disse João Pedro certa manhã, você está feliz? Muito feliz, meu amor. Por quê? Porque quando você chegou aqui eu era um bebê, mas sentia que você estava triste por dentro. Agora você sorri com os olhos. Camila abraçou o sobrinho, emocionada com a sabedoria infantil. Sabe por que estou feliz? Porque encontrei vocês. Encontrei minha família. E nós encontramos você também, disse Ricardo entrando na cozinha. Pai, conta de novo a história de como a tia Val voltou para casa, pediu João Pedro. Era uma vez um homem que voltou de viagem e encontrou uma moça muito especial cuidando de seu bebê, começou Ricardo. Ele não sabia ainda, mas aquela moça era sua irmã perdida, que havia voltado para onde sempre pertenceu, em casa, com sua família. E eles viveram felizes para sempre? Perguntou o menino. Viveram sim, respondeu Camila, tocando a barriga onde crescia seu bebê. E continuam vivendo. Antônio, agora com 80 anos, mas renovado pela presença da neta reencontrada, entrou na cozinha segurando um embrulho. Valentina trouxe algo para você. O que é, vovô? A certidão de nascimento original sua. Consegui recuperar no cartório depois de tantos anos. Camila abriu o papel com cuidado e leu em voz alta. Valentina Helena Almeida, filha de Helena Almeida, e... Ela parou de ler, surpresa. Continue, encorajou Antônio. Filha de Helena Almeida e Antônio Almeida. Você sempre foi minha neta legítima, Valentina. Em todos os papéis, em todos os documentos. Eu sou seu avô biológico e seu pai registral. Como assim? Quando Helena chegou grávida de você, eu a amei tanto que quis assumir você como minha filha em todos os sentidos. Você foi registrada como filha minha, não como enteada. Ricardo sorriu. Por isso nunca questionei quando criança por que você não se parecia com o pai biológico. Para mim, você sempre foi irmã de sangue mesmo. Camila olhou ao redor da cozinha, onde tudo havia começado. A mesma pia onde dava banho em João Pedro, a mesma janela por onde entrava a luz que o bebê tanto gostava. Mas agora,
Tudo tinha um significado diferente. Não era apenas o local onde trabalhava. Era sua casa. Era onde sua família se reunia todas as manhãs. Era onde seus sonhos de criança órfã finalmente se tornaram realidade. "Sabe o que mais me emociona nessa história toda?", disse ela, observando João Pedro brincar com os raios de sol que entravam pela janela. "O quê?", perguntaram todos em coro. "É que nossa mãe estava certa quando cantava aquela canção de ninar. Dorme, meu anjinho, que a mamãe está aqui. Ela nunca deixou de estar aqui. Estava em cada momento que vocês pensaram em mim, em cada decisão que tomaram, em cada amor que demonstraram pelo João Pedro. E ela está aqui agora também", disse Antônio, apontando para a barriga de Camila. "Na vida que cresce em você, na família que construímos novamente." Naquele momento, Camila sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Colocou a mão de Ricardo sobre sua barriga para que ele pudesse sentir também. "Oi, sobrinha ou sobrinho", sussurrou Ricardo. "Sua mamãe é a pessoa mais corajosa e amorosa que eu conheço, e você vai crescer cercado de tanto amor que nunca vai saber o que é solidão." "Como vocês vão chamá-la se for menina?", perguntou João Pedro. Camila e Marcos se entreolharam e sorriram. "Helena", responderam juntos. "Como a bisavó." "Como a bisavó." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam marcado aquela história. Não era um silêncio de dor, de separação ou de segredos. Era um silêncio de completude, de família reunida, de círculo que se fechava da forma mais perfeita possível. "Tia Val", disse João Pedro depois de alguns minutos, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro, meu amor." "Você ainda lembra como era se sentir sozinha?" Camila pensou por um momento antes de responder. "Lembro sim, João Pedro. E sabe por que é importante que eu lembre?" "Por quê?" "Porque assim posso ajudar outras pessoas que se sentem sozinhas a encontrarem suas famílias também, como o Instituto da Bisavó Helena faz." "E todo mundo vai ficar feliz igual você ficou?" "Nem todo mundo, meu amor. Às vezes as histórias são diferentes, mas todos vão ter a chance de descobrir de onde vieram e quem são de verdade." Ricardo observava a conversa entre tia e sobrinho com o coração transbordando de gratitude. 5 anos atrás, quando entrou naquela cozinha e viu uma estranha dando banho em seu filho, jamais poderia imaginar que estava testemunhando o início da cura de uma ferida familiar que durava décadas. "Pai", disse ele para Antônio, "a senhora tem razão quando diz que mamãe estaria orgulhosa. Não apenas da Valentina, mas de todos nós. Conseguimos nos perdoar, nos reconectar e nos tornar uma família verdadeira. E o melhor", acrescentou Antônio, "é que agora temos a chance de fazer diferente com as próximas gerações. João Pedro e o bebê que vem por aí vão crescer sabendo que família não se abandona, que amor não se mede por dinheiro, e que às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida aparecem quando menos esperamos." Camila se levantou e foi até a janela da cozinha, observando o jardim onde João Pedro agora brincava com os cachorros da família. Era o mesmo jardim que ela havia observado no seu primeiro dia de trabalho, mas que agora sabia ser também o jardim de sua infância esquecida. "Sabe o que descobri nesses anos todos?", disse ela, ainda olhando pela janela. "O quê?", perguntou Ricardo. "Que a gente nunca para de ser criança quando se trata de família. Eu ainda me emociono quando o vovô Antônio me chama de neta. Ainda fico feliz quando você me apresenta como sua irmã. Ainda sinto borboletas no estômago quando o João Pedro diz tia Val. Por quê? Porque são palavras que eu sonhei em ouvir a vida inteira. E agora não são apenas sonhos, são minha realidade." Marcos chegou do trabalho naquele momento, trazendo flores para Camila e chocolates para João Pedro. "Como estão minhas 3 gerações favoritas?", brincou ele abraçando a esposa. 4 gerações, corrigiu Camila tocando a barriga. "E estamos completas." "Marcos", disse Ricardo, "você sabia que quando te contratei para investigar a Camila, nunca imaginei que seria você quem completaria nossa família?" "Como assim?" "Você não só trouxe minha irmã de volta para casa, como se tornou parte da família também. É o genro que meus pais sempre sonharam ter." "E o cunhado mais protetor do mundo", acrescentou Camila, rindo.
ainda investiga qualquer pessoa que se aproxima muito de mim. Só fazendo meu trabalho, disse Marcos, sorrindo. Proteger minha família. Aquela palavra, família, ecoava pela casa como uma música doce. Cada pessoa presente havia contribuído para a construção daquela harmonia. Ricardo com sua perseverança em buscar a verdade. Antônio com sua coragem de admitir erros e pedir perdão. Camila com sua capacidade de amar apesar das feridas. Marcos com sua dedicação em reunir as peças do quebra-cabeças e até mesmo João Pedro, que com sua inocência havia sido o elo que manteve todos unidos durante os momentos mais difíceis. Tem uma coisa que eu nunca contei para vocês, disse Camila durante o jantar daquela noite. O quê? Perguntou Ricardo. No meu primeiro dia aqui, quando entrei na casa, senti um cheiro que me era familiar. Na época, pensei que era apenas o cheiro de casa limpa, mas agora sei o que era. O quê? Era o perfume da nossa mãe. A Neuza me contou que ainda borrifa o perfume dela nos ambientes da casa às vezes, porque o vovô Antônio gosta. Antônio sorriu tristemente. Helena sempre dizia que queria que a casa cheirasse a amor. Acho que conseguimos manter essa tradição. E vamos continuar mantendo, prometeu Camila. Quando nossa filha nascer, ela vai crescer nesta mesma casa, sentindo este mesmo cheiro, sabendo que é amada desde antes de nascer. E se for menino? Perguntou João Pedro. Aí vai ser a mesma coisa, respondeu Marcos. Seja menino ou menina, vai ser muito amado. Mas eu torço para ser menina, confessou João Pedro. Quero uma prima para brincar de casinha comigo. E se for menino, vocês vão brincar de quê? Perguntou Camila. De família, respondeu ele simplesmente. É o jogo mais legal do mundo. Todos riram, mas Ricardo sabia que seu filho havia tocado em algo profundo. Família realmente era como um jogo, com regras que se aprendia ao longo da vida, com estratégias que precisavam ser ajustadas constantemente, com vitórias e derrotas que se compartilhavam. Depois do jantar, quando todos já haviam se despedido e a casa ficou mais silenciosa, Ricardo encontrou Camila na sala folheando um álbum de fotos. Pensando em quê? Perguntou ele sentando ao lado da irmã. Em como nossa história poderia ter sido diferente se eu não tivesse decidido trabalhar como babá. Você acha que foi coincidência? Não sei. Às vezes penso que talvez tenha sido destino. Ou talvez nossa mãe, lá de onde ela está, tenha dado um jeitinho de me colocar no caminho certo. Pode ser. Ela sempre foi muito determinada quando queria alguma coisa. Como ela era quando eu era pequena. Ricardo pensou por um momento. Ela cantava o tempo todo, sempre alegre, sempre inventando brincadeiras, e ela te amava de uma forma que eu nunca vi igual. Você era o centro do mundo dela. E depois que eu fui embora? Ela nunca mais foi a mesma. Sorria, trabalhava, cuidava de mim e do papai, mas era como se uma parte dela tivesse ficado vazia. Agora entendo por quê. Camila fechou o álbum e abraçou o irmão. Obrigada por ter me procurado, por não ter desistido quando as coisas ficaram estranhas. Obrigado por ter voltado para casa. Para onde mais eu iria? Esta sempre foi minha casa, mesmo quando eu não sabia. Naquela noite, Camila sonhou pela última vez com a mulher do vestido azul. Mas desta vez, em vez de acená-la de longe, a mulher a abraçou e sussurrou no seu ouvido. Bem-vinda de volta para casa, minha filha. Agora você pode viver sua própria história. Quando acordou na manhã seguinte, Camila soube que um ciclo havia se fechado. As dores do passado não haviam desaparecido completamente, mas agora eram equilibradas pela felicidade do presente e pela esperança do futuro. Levantou-se, foi até a cozinha, sua cozinha, e começou a preparar o café da manhã para sua família. Sim, sua família. As palavras não eram mais um sonho distante, mas sua realidade mais preciosa. Do lado de fora, São Paulo acordava para mais um dia, com seus milhões de histórias pessoais se desenrolando simultaneamente. Mas dentro daquela casa em Alphaville, uma história específica havia encontrado seu final feliz. Uma história de separação que se tornou reencontro, de abandono que se transformou em acolhimento, de solidão que se converteu em amor multiplicado.
Uma história que provava que, às vezes, as coincidências mais improváveis são apenas o destino encontrando uma forma de corrigir os erros do passado. E quando João Pedro desceu para tomar café da manhã e encontrou sua tia Valentina cantarolando a música da bisavó Helena, soube que tudo estava exatamente como deveria estar. A família Almeida estava completa novamente. Para sempre. Fim da história. E aí, o que você achou desta história de reencontro? Será que Camila tomou a decisão certa ao perdoar a família? Conta para a gente nos comentários de onde você está assistindo e se você já passou por alguma situação parecida. Deixa seu like se a história te emocionou e, principalmente, se inscreve no canal para não perder outras histórias incríveis como esta.